Tem tempo para tudo. Esse é um conselho que todos os pais ensinam para seus filhos, e é um ensinamento que vem da palavra de Deus. No livro de Provérbios, nos diz que há um tempo para todas as coisas. Tem o tempo de chorar, tem o tempo de se alegrar, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de viver e até o tempo de morrer. E hoje, em nossa devocional, eu quero meditar com vocês sobre fazer as coisas na hora errada, no tempo errado. Tipo, tem momentos que é a hora de chorar, de se quebrantar e de se humilhar em arrependimento. E, infelizmente, muitas pessoas desprezam esses momentos e fazem suas festas. Ficam em uma alegria desnecessária e mentirosa. E, com certeza, as consequências disso vão chegar. Fique conosco até o final para que possamos orar e buscar a face do Senhor. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia rica e poderosamente. Pastor Clodoaldo aqui e vamos a mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. O tema da devocional de hoje será Tem hora para tudo. E o texto bíblico que vamos ler está no livro do profeta Isaías, capítulo 22, os versículos 12 a 13, que diz assim: Naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Meus irmãos e irmãs, estamos meditando nos capítulos do livro de Isaías, onde o Senhor decreta profecias contra as nações desobedientes, e sobrou até mesmo para os seus filhos de Israel. Deus não os poupou. O povo de Judá estava meio que desesperado, pois estavam sem defesa. Não tinham tantas armas, os muros da cidade estavam cheios de brechas e o seu reservatório de água estava vazio. Veja isso nos versículos 8 ao 11. Eles estavam crentes que iriam ser derrotados e massacrados por conta de não conseguirem se defender. E o Senhor disse a eles que eles não estavam olhando na direção certa. Não tinham que olhar para as armas e suas defesas. Tinham que olhar para o Senhor e para o seu poder e para o seu amor com seus filhos e ouvir a voz desse Pai que os chamou ao arrependimento, ao choro e ao lamento, para que conseguissem vitória sobre essa guerra tão iminente. Veja isso no versículo 12, conforme nós lemos no início da devocional. Mas não, o povo, ao invés de quebrantar-se aos pés do Senhor em lamento, foram fazer festa. Mataram bois e ovelhas e se derramaram em seus vinhos com grande alegria e júbilo, pensando assim: nós vamos morrer mesmo, então vamos comer e beber. Por isso, esse termo no final aqui que nós lemos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que ideia louca, não é verdade? Não era hora de festa, era hora de orar, de clamar, de depender de Deus, de chorar aos pés do Senhor e se arrepender. E eles fazem um papelão desse diante da presença do Senhor. Desprezaram sua força e sua justiça e sua ordem para lamento. Para quê? Para se entregarem aos prazeres da carne. Então, o Senhor lançou sobre eles essa palavra de destruição e de morte. Veja lá nos versículos 2 ao 7. Um tempo de muita vergonha e dor, um tempo de cerco pelos inimigos, um tempo de cativeiro e de seca em suas colheitas, que pessoas seriam levadas da sua terra para um tempo de escravidão. Misericórdia, né, irmãos? Tudo porque não entenderam o tempo certo. Foram celebrar no tempo errado, demonstrando falta de fé e de confiança no Senhor. Pense em como é importante sabermos discernir o tempo. Tem momentos que não podemos ficar desatentos. Muitas vezes estamos vendo as coisas irem de mal a pior e não julgamos ser necessário um tempo para parar,
um tempo de reflexão, um tempo de conversar com Deus e perguntar: o que é que está errado, meu Pai? Olhe para a minha vida, olhe para a minha família, olhe para as minhas finanças, olhe para a minha vida emocional, para a minha vida espiritual. Tem que ser um tempo de buscarmos a direção do Senhor e quebrantarmos nosso coração. E aí, entrarmos em arrependimento, ao invés de ficarmos festejando, rindo e pensando que não tem problemas para resolver. Muitas vezes, essas falsas alegrias são para esconder a necessidade de arrependimento e de confessar nossos erros e pecados, necessidade de abandonarmos os caminhos errados e voltarmos nosso coração e nossas vidas ao Senhor e à sua vontade. Tem muita coisa que não dá certo em nossas vidas para que possamos voltar nossos olhos ao Senhor. Pode ser que estejamos confiando demais em nossas armas, em nossas provisões e em nossa força. Ou pode ser o contrário. Muitas vezes pensamos que não tem mais jeito para nós. E por isso chutamos o balde e começamos a viver uma vida de qualquer maneira, sem nos importar com o tempo de buscarmos a face do Senhor. Daí vem todas essas dificuldades multiplicadas pela nossa desobediência. Irmãos, vamos nos atentar para o tempo. Tem tempo de chorar, tem tempo de festejar, mas quando for tempo de se arrepender, é melhor a gente quebrantar o coração e buscarmos a face do Senhor. Amém? Vamos orar, logo depois nós vamos falar com o Senhor, entregando as nossas causas e dificuldades nas mãos dele. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que tem sido conosco e tem nos abençoado de forma maravilhosa e poderosa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, até mesmo, ó Pai, pelos puxões de orelha. E aqui, Pai, recebemos um hoje. Há momento para tudo na nossa vida, tem tempo para todas as coisas, né, Pai? Me lembro que meus pais sempre falavam isso. Às vezes a gente estava brincando numa hora errada e o pai e a mãe falavam: meu filho, não é hora disso, fica quieto. Para de brincar, para de rir, não é? Às vezes a gente como criança não entende o tempo e às vezes, Pai, como adultos a gente continua sem entender os tempos, sem entendermos os momentos e as horas que precisamos quebrantar, chorar e buscar a sua face em arrependimento. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir perdão. Às vezes estamos festejando quando era um tempo para a gente chorar, para a gente se quebrantar diante da presença do Senhor, te pedirmos perdão. Como nós estamos vendo o mundo hoje, Pai, não é tempo de festa, não é tempo de júbilo, mas é tempo de quebrantamento, é tempo de pedir perdão, é tempo de arrependimento, para ver se as coisas podem mudar um pouco mais, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a discernirmos o tempo, meu Deus. Nós oramos, buscamos a direção e a sabedoria do Senhor. Não queremos nos fiar naquilo que temos ou pensar que não tem esperança, Pai, porque estamos sem armas, estamos sem condições de lutar e de batalhar. Estamos fracos, caídos e derrotados. Essa é a hora de buscarmos a dependência do Senhor e sabermos que o Senhor vai nos ajudar. Nos ajude, estendemos nossas mãos para o Senhor e te pedimos: tenha compaixão e misericórdia, perdoe as nossas faltas e nos ajude a caminhar diante da sua presença. Repreenda todo o inimigo, toda destruição, toda seca, toda escravidão que está em nossa direção, que nós possamos ter comunhão contigo e ouvirmos a sua voz e te pedirmos perdão por tudo em nome de Jesus, Pai. E vamos diante do Senhor nessa hora, na nossa corrente de oração e fé que fazemos todos os dias aqui. Tem muitos pedidos, Pai, que temos te pedido, batido na porta do céu. E então, Pai, nós pedimos ao Senhor, estenda a sua mão e nos ajude. Não vamos cansar de pedir, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que cuida de nós. E muitas vezes nós não temos mais ao que recorrer ou a quem recorrer, meu Pai. Só o Senhor é quem pode fazer milagres e nós confiamos em Ti. Então, em nome de Jesus, oramos por aqueles que estão enfermos, adoentados, diagnosticados com problemas graves em sua saúde, que o Senhor possa ajudar, a tua mão de poder esteja sobre a vida dessas pessoas, essas famílias que estão sofrendo com as enfermidades.
estão sofrendo com problemas espirituais, com problemas emocionais, com problemas financeiros. Quantos são os problemas, né, Pai? Mas o Senhor é Deus que pode ajudar. As brigas, as confusões venham ser quebradas. Esse espírito maligno que atormenta os lares e as famílias, trazendo confusão, briga, gritaria, dissensão, que o Senhor repreenda isso em nome de Jesus. Oro, meu Pai, pela vida, Senhor, dos filhos e dos pais. Oro, Senhor, pela vida das crianças, dos adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos pela igreja do Senhor, pelos pastores, pelos obreiros, pelos servos e servas, aqueles que ficam quietinhos, que ninguém sabe que eles estão trabalhando, mas estão fazendo tudo para a honra e glória do Senhor. Ó Deus querido, estende a sua mão e nos abençoe. Oramos pelo mundo. O mundo tem estado em guerra, tantas atrocidades, tantos problemas, tanta matança. Meu Pai, que o Senhor tenha compaixão da liderança, dos governantes deste mundo, para que se voltem ao Senhor e temam a Ti, Pai, e possam conversar mais, dialogar. Em nome de Jesus, repreenda a violência. Em nome de Jesus, no nosso país, no nosso estado, que a graça e a bondade do Senhor seja sobre nós. Volte os Teus olhos para nós. A Tua igreja, o Teu povo precisa se quebrantar mais, Pai. Precisa chorar mais. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de quebrantamento. É tempo de arrependimento, meu Deus, porque as coisas não estão fáceis. Oro, coloco todas as vidas que têm nos acompanhado aí nas devocionais diante das mãos do Senhor, e por aqueles novos que haverão de chegar, que estão chegando agora. Nos ajude a compartilhar essa mensagem com exatamente aquelas pessoas que estão precisando ouvir. Verdade, Pai, tem gente precisando ouvir o que o Senhor tem falado conosco. Então, leve essa mensagem até eles através de nós. Assim nós oramos e desde já te agradecemos por tudo em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia, tá bom? Amanhã, às 6 horas da manhã, eu, pastor Clodoaldo, estarei aqui junto com vocês em oração, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Um grande abraço para todos vocês e eu lhes desejo a paz do Senhor Jesus.